Olá, povo de Deus, terça-feira da 21ª semana do Tempo Comum, 27 de agosto de 2024, Santa Mônica. Nossa reflexão de hoje é a partir de segunda carta aos Tessalonicenses 2, de 1 a 3a e 14, 17, e Mateus 23, 23, 26. Desde 146 a.C., Tessalônica era a capital da província romana da Macedônia. Em 44 a.C., passa para o status de cidade livre e recebe um procônsul romano. Era uma cidade portuária conhecida como a Rainha do Mar Egeu, próxima da Via Egnácia, que unia o sul da Itália à Ásia. Cidade próspera e importante, onde circulavam pessoas vindas de muitas partes do mundo, e por isso caracterizava-se também pelo sincretismo religioso. Cultos orientais, egípcios, gregos, além do culto imperial. Temos na Bíblia duas pequenas cartas direcionadas à comunidade tessalônica. A primeira é considerada o primeiro escrito do Segundo Testamento por volta do ano 51, e não há motivo algum para desconfiar da autoria paulina. A segunda, embora haja hoje bastante consenso de que também é de Paulo, não faltam escritos que a atribuam a um discípulo do apóstolo. Paulo tinha chegado a Tessalônica depois da perseguição que sofreram ele, Silvano e Timóteo em Filipos. Foram perseguidos também em Tessalônica, refugiaram-se na Bereia, mas grupos judeus vindos de Tessalônica vieram perturbá-los aí também. Paulo somente encontrou um pouco de paz em Corinto. Estando aí, enviou Timóteo a Tessalônica para ver como estava a jovem igreja por ele fundada. Timóteo tranquiliza Paulo em relação à comunidade, apenas lhe diz que anda acontecendo algumas confusões em relação à segunda vinda de Jesus. As duas cartas tratam da parousia, ou seja, da segunda vinda de Jesus no final dos tempos. Porém, se na primeira carta Paulo tem uma perspectiva mais ou menos de Jesus em breve voltará, já na segunda ele vai dizer que é preciso saber viver o tempo de espera. Com os ensinamentos da primeira carta, alguns membros da comunidade entenderam que podiam levar uma vida totalmente desordenada e até abandonaram o trabalho. Com a segunda carta, esta visão é corrigida e há uma alerta bem clara. Quem não quer trabalhar, também não coma. O trecho de hoje é para pôr ordem na comunidade, acalmar os ânimos quanto à segunda vinda do Senhor, como Paulo já havia dito na primeira carta. Em relação a datas e momentos, não é necessário que vos escreva, pois vós sabeis perfeitamente que o dia do Senhor chegará como um ladrão noturno. Quando estiverem dizendo que paz, que tranquilidade, então, de repente, como as dores de parto para a grávida, cairá sobre eles a calamidade e não poderão escapar. Sobre o dia do Senhor, temos vários escritos no Primeiro Testamento, tais como os profetas Joel, Amós, Sofonias, Jó, Jeremias, mas era importante que ninguém caísse no ridículo de marcar dia e hora. Fundamental é viver preparado, perseverante nos ensinamentos dos apóstolos, para não se deixar levar por falsos profetas. Ficai firmes e conservai firmemente as tradições que vos ensinamos, de viva voz ou por carta. Mateus 23, 23, 26. Disse Jesus: ai de vós, mestres da lei e fariseus hipócritas, vós pagais o dízimo da hortelã, da erva doce e do cominho, e deixais de lado os ensinamentos mais importantes da lei, como a justiça, a misericórdia e a fidelidade. Vós deveríeis praticar isto sem, contudo, deixar aquilo. Guias cegos, vós filtrais o mosquito, mas engolis o camelo.
Ai de vós, mestres da lei e fariseus hipócritas, vós limpais o copo e o prato por fora, mas por dentro estáis cheios de roubo e cobiça. Fariseu cego, limpa primeiro o copo por dentro, para que também por fora fique limpo. Percorrendo o Evangelho de Mateus, percebemos que no transcorrer dos capítulos há um crescimento na rejeição a Jesus da parte das autoridades judaicas, mas também se percebe um endurecimento de Jesus com relação a elas. Chega um momento em que os cristãos são expulsos mesmo das sinagogas. Com um pouco de atenção, podemos imaginar a situação dos primeiros, pois ficaram sem lugar para o culto, sem a confirmação do ensinamento por parte das autoridades judaicas e sem ainda um corpo doutrinal próprio. Seguramente esse capítulo 23 reflete a situação da comunidade já excluída do meio judaico. Encontramos nesse capítulo 7 ais dirigidos aos escribas e aos fariseus. Importante lermos o seu início, onde temos um alerta de Jesus a toda a multidão. Os escribas e os fariseus sentaram-se no lugar de Moisés para ensinar. Portanto, tudo o que eles vos disserem, fazei e observai, mas não imiteis suas ações, pois eles falam e não praticam. E depois de uma caracterização bem negativa sobre eles, aparece a série de 7 ais, geralmente iniciados por ai de vós, escribas e fariseus hipócritas. Os fariseus, recenseados nos tempos de Herodes o Grande, contavam com 6.000 membros. Tratava-se de um movimento de forte orientação laica e, de certo modo, antissacerdotal. O grupo era dirigido por escribas. Seus membros eram recrutados em todas as camadas sociais da população, comerciantes, artesãos e camponeses, gente do povo, sem formação especializada, levados por um desejo sincero de fidelidade e devoção às exigências da lei. Como a própria palavra fariseu indica, viviam separados em comunidades bem fechadas. Os fariseus se identificavam como grupo de pressão no nível político e no religioso, que fundamentava sua legitimidade na defesa da lei contra a intervenção estrangeira. Na ótica farisaica, para os outros privados da lei, não restava esperança alguma. Somente os justos de Israel seriam salvos. Em momentos críticos, constituíam de fato o grupo melhor organizado, mas para intervir nos assuntos públicos. Esse apego à prática automática da lei vai se chocar com a perspectiva de Jesus, para o qual uma necessidade humana fundamental podia revogar um projeto, um preceito da lei. No texto de hoje fica clara essa oposição entre Jesus e o grupo dos fariseus, comandados por escribas não sacerdotais. Dos 7 ais do capítulo 23, temos hoje o 4º e o 5º, onde Jesus faz uma crítica ao espírito com que se pratica a lei do dízimo, sem justiça, misericórdia e fidelidade, e também uma crítica dura ao fato de os fariseus viverem como fiscais da lei da pureza, preocupados somente com o exterior, deixando toda a sujeira no interior, roubo, cobiça. Jesus é duro e certeiro em sua crítica, guia cegos, filtrais o mosquito, mas engolis o camelo, limpais o copo e o prato por fora, mas por dentro está cheio de roubo e cobiça. Jesus rejeita com toda a força a religião de aparências. Suas palavras continuam bastante atuais.
Celebramos hoje Santa Mônica, mãe de Santo Agostinho, nascida em Tagaste, atual Argélia, na África, no ano 331 e falecida no ano 387, aos 56 anos. Além das leituras piedosas sobre ela, há um livro que recomendo, que é do gênero ficção, do mesmo autor de O Mundo de Sofia, Justin Gardner. O livro se chama Vita Brevis e pretende ser uma resposta à famosa obra de Santo Agostinho, Confissões. Boa leitura, boa reflexão, beijo no seu coração.